Boa sorte. Top. Olá, boa tarde. Estou feliz e ontem eu fiquei também triste na vinda para cá. Estou feliz por voltar a São Paulo para dar uma outra palestra. A última que eu fiz foi em Jaboticabal, a convite do professor Renato, também para falar de nutrição do cacau. Fiquei muito feliz em ver vários ex-alunos nossos aqui ministrando palestra para vocês. É outra felicidade. Mas confesso a vocês que fiquei muito triste ontem. Aconteceu um fato comigo em Guarulhos, né? Porque eu sempre me acho assim, novinho, né? O professor tem essa coisa de não envelhecer. E na conexão, saindo para pegar o avião, peguei o ônibus. Quando eu entrei no ônibus, tinha uma mocinha. A mocinha me viu e levantou. Eu digo, não, o senhor pode sentar. A primeira vez na minha vida que eu disse, meu Deus, eu estou ficando velho. Mas vamos lá. Vamos falar com vocês sobre... Realmente o laser point não funciona lá. Nutrição do cacaueiro, ok? Sou José Olímpio, professor da Universidade Estadual Santa Cruz. Faço com pesquisa com cacau há mais de 30 anos, mestrado, doutorado, pós-doutorado com fertilidade e nutrição do cacau. Já orientei muita gente aí e vou trazer muita coisa para falar aí com vocês, ok? Vamos lá. Dividi minha palestra numa breve introdução, né? Falar de fertilidade do solo, interpretação de análise de folha, correção da acidez, calagem, gessagem, adubação. É isso que a gente vai falar. De uma cultura, não tem um laser point ali para... tem um laser point para apontar. Numa cultura milenar, né? Então, vamos conversar um pouquinho. Falando dessa introdução, minha apresentação vai ser muito baseada no nosso livro, que eu tive a oportunidade de organizar, certo? Ele tem 17 capítulos, conta com a colaboração minha e mais... Olha o laser point não funcionando. E mais 50 colegas, né? 17 capítulos, 4 desses 17 capítulos aí são meus, então a gente vai falar majoritariamente do capítulo 11, fertilidade do solo, correção da acidez e recomendação de adubação. Porém, nos últimos anos, já desenvolvemos muita coisa e estamos trazendo mudanças na nossa proposição, em função dos resultados de pesquisa que obtivemos nos últimos anos. Então, o que nós vamos apresentar não necessariamente é o que está ali. A gente já vai trazer para vocês as atualizações que nós temos desse processo. Vamos começar a falar um pouco sobre solos aqui da região. Peguei esse mapa de solos, folha de São José, né? São José está aqui no cantinho, e vi, não conheço a região, a primeira vez que eu estou aqui, me vi que predominam argissolos, e, em segundo lugar, argissolos vermelhos e latossolos, né? Solos mais envelhecidos, solos, a princípio, fisicamente bons, né? Foram manejados aí por muitos anos, hoje podem ter problemas físicos, mas, a princípio, são solos que são profundos, são solos que teriam uma boa capacidade de retenção de água, mas, por serem solos mais envelhecidos, são solos mais velhos, quimicamente mais pobres. Porém, como vocês já fazem agricultura há muitos anos, certamente a fertilidade do solo já é bem diferente da fertilidade natural.
Eu acho que eu vou pular esse slide, porque o colega Igor falou de chuva aqui da região, né? Eu ia enfocar a questão do déficit hídrico aqui nos meses do meio do ano, o Igor já falou isso. Eu vou pular esse slide, que eu falo também ia falar de temperatura, máximas e mínimas, ok? E vou começar a falar daquilo que a gente foi convidado para falar com vocês, fertilidade e nutrição da lavoura. Né? Nós temos os nutrientes demandados em maiores quantidades, os macronutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Né? O NPK com custo de adubação muito mais elevado do que o cálcio, magnésio e enxofre. E vamos falar também de micronutrientes. O cacaueiro é uma cultura que tem uma demanda de micronutrientes muito maior que outras culturas, como citros, até mesmo como café, sem falar em cana. Então, ele tem uma cultura muito grande em manganês, em zinco, em boro. Eu coloquei aqui uma sequência: zinco, boro, cobre e manganês. São os 4 micronutrientes que, lá no sul da Bahia, apresentam deficiência com essa frequência. Em primeiro lugar, zinco e boro, talvez boro e zinco e boro, cobre e manganês. Então, vocês não podem negligenciar aqui os micronutrientes. Não pensem que cacaueiro é igual o cafeeiro ou a laranja, porque ele tem uma demanda de micronutrientes bem maior. Ok? Quais são as principais ferramentas que nós temos para o manejo nutricional? Isso é sabido: análise de solo, análise de planta. Na análise de solo, a gente quer avaliar os atributos de acidez e os nutrientes disponíveis, e não podemos esquecer da parte física do solo. Temos um trabalho recente, publicado esse ano, na Revista Brasileira de Ciência do Solo, da importância dos atributos físicos para a produtividade do cacaueiro. Quem tiver a oportunidade, leia. Não só textura, mas resistência do solo à penetração, densidade do solo, água disponível. E outra coisa, a química do solo nós mudamos com muita facilidade, mas a física não, ok? Então, vocês que já trabalham com solo há muitos anos, eu pergunto, como é que está a densidade do solo de vocês? Porque o sistema radicular do cacaueiro, ele não é tolerante a um adensamento alto. E se eu tenho um solo adensado, eu vou precisar fazer o quê? Subsolagem, né? E para amenizar o problema, a química a gente corrige, a física a gente ameniza. Vou precisar trabalhar com mais matéria orgânica, para a matéria orgânica melhorar a física desse solo, mas eu não fui chamado aqui para falar de física, fui chamado para falar de química, ok? E antes, nós precisamos discutir algumas coisas. Qual é a camada de solo que a gente vai amostrar para fazer a recomendação de adubação do cacaueiro? Obrigatoriamente temos que ter 2 camadas. Uma superficial e uma subsuperficial ou em profundidade. A superficial mais usada, mais tradicional, é a 0 a 20. A gente tem vários trabalhos de pesquisa, acho que o primeiro deve ter uns 15 anos, apontando que a camada de 0 a 20 não é a melhor camada para se amostrar o cacaueiro já implantado. O cacaueiro já implantado. Para plantio, não. Para plantio, 0 a 20 e pelo menos 20 a 40, a camada em profundidade. Mas depois dele já implantado, nós temos trabalho apontando que a camada de 0 a 10 seria muito mais interessante de ser usada. Por isso, nós vamos trazer as 2 tabelas, atualizando a tabela de 0 a 20
e já proposição nova para quem adota ou vai passar a adotar a camada de 0 a 10. Ok? A camada de 20 e 40, extremamente, ou até mais profunda, extremamente importante para a recomendação de gesso, depois da lavoura implantada, ok? Porque nós temos trabalho, a CEPLAC também tem um trabalho muito antigo, que aplicou calcário em superfície, e o calcário corrigiu nada. Corrigiu alguma coisinha até 10 centímetros de cálcio, 5 anos depois de aplicado. A gente tem um trabalho agora de 7 anos de duração. Calcário, quando eu amostrei 0 a 20, não mudou nada. Ok? Então, todo o processo de correção antes do plantio. Mas e depois? Depois você vai ter que mudar o conceito de amostra de solo. Venham defendendo 0 a 10, onde quimicamente a gente vai poder interferir. Ok? Eu acho que aqui vocês não têm esse problema de ter laboratórios de solos que não fazem parte do programa de controle de análise de solo do IAC. Eu não conheço um laboratório de solos de São Paulo que não faça, que não esteja submetido ao controle de qualidade externa. Eu não conheço, mas na Bahia eu tenho. Eu tenho um laboratório em Ilhéus, no fundo, numa garagem de uma pessoa que faz análise de solo e diz que faz análise, mas não é controlado por ninguém. Eu penso que aqui, eu não conheço nenhum dos laboratórios de São Paulo que não seja controlado, fiscalizado, porque é uma adesão voluntária, Mas dos que eu conheço de São Paulo, todos fazem parte do controle de qualidade de análise de solo do IAC. Nós vamos ter uma pequena falta de convergência entre a Bahia e São Paulo, que são algumas metodologias de extração que não coincidem, certo? Fósforo, nós testamos MELIC 1, MELIC 3 e resina como extratores de fósforo, e o MELIC 1 foi o melhor para nós. Quando eu comparei solo com planta, a extração pelo MELIC 1 foi melhor do que a resina. Então, a gente vem defendendo o MELIC 1, como a CEPLAC já o fazia. Cobre, ferro, manganês e zinco, o extrator também que nós usamos é o MELIC 1, e vocês usam aqui o DTPA. pH é mais fácil, que a gente consegue converter pH em água em pH e KCl, pH em KCl e pH em água. Isso aí tem uma equação aqui de São Paulo que faz essa conversão. Por fim, as unidades, né? São Paulo tem 2 unidades predominantes, o miligrama por decímetro cúbico e o milimol de carga por decímetro cúbico. Cuidado com as unidades de análise de solo. Eu vejo muito agrônomo interpretando a análise de solo porque ele não olha a unidade. Na Bahia se usa muito centimol. Agora estamos reescrevendo o manual de adubação da Bahia, eu faço parte da equipe. E eu discuti qual unidade a gente vai usar. Eu que tenho parte da minha formação é daqui de São Paulo. Eu gosto muito do milimol, igual vocês. Mas a maioria gosta do centimol. E ganhou o centimol. Lá na Bahia vai continuar o centimol, que é uma unidade correta, mas estranha. Alguém aqui já ouviu alguma coisa escrita aqui, centigrama, centivolt? Centi não é comum, miligrama, milivolt, né? Eu gosto, igual vocês, eu gosto do milimol, ok? Mas vamos lá. Eu não vou apresentar as tabelas de interpretação de análise de solo que constam no livro que eu esqueci de falar. Eu quero alguém da comissão organizadora
para deixar o exemplar que eu trouxe para doação aqui para uma biblioteca pública, certo? E aí vocês escolhem uma biblioteca, informam um pouco onde vai ficar. Trouxe alguns exemplares aí que eu tinha aí, e um veio aqui para doação. Ok? Biblioteca. Lá da CIRP. Pronto. Ok. Por que eu não vou apresentar? Porque a gente já tem atualizações com base em pesquisas recentes. Então já existe o aprimoramento dessas tabelas e eu já vou mostrar. Peguei como exemplo só 2 nutrientes. Como é que essas tabelas estão sendo atualizadas? Com base em resultado de pesquisa. Aqui é pesquisa nossa. Eu peguei o exemplo do fósforo. Camada de 0 a 10, camada de 0 a 20. Cada pontinho desse aí é uma parcela experimental com 50 plantas, 25 plantas úteis de cacau. E a gente usou o método da linha de fronteira para estabelecer classes de fertilidade. Então, já vamos estar aprimorando essa tabela. Peguei aqui zinco também, só como exemplo. Então, o que eu vou trazer para vocês são essas tabelas novas, aqui do Edson França, para atributos de acidez, alumínio, baixo, médio, alto, muito alto, saturação por alumínio, né? Baixo, médio, alto, muito alto. Mas eu quero mostrar aqui a interpretação de fósforo, alto adequado, tanto para a camada de 0 a 10 como 0 a 20. Não vou ficar dizendo números, isso aqui vai estar disponível para vocês, né? Tá sendo gravado, essas tabelas estão aí, não vou ficar dizendo número. Vocês vão poder usar estas tabelas de interpretação, neste caso aqui não, porque o extrator que a gente usa é o MEP, e vocês usam resina. Como é que vocês vão fazer? Pegar a tabela de São Paulo de resina para culturas perenes, interpretar, cair na classe de fertilidade, baixo, médio, alto, e depois vem as tabelas de recomendação de adubação que a gente vai estar apresentando aqui para vocês, ok? Aqui nós temos para potássio, cálcio e magnésio, bem como suas relações molares. Isso aqui vocês podem usar perfeitamente. Por quê? Porque aqui são os nutrientes trocáveis. O extrator é o mesmo, e se não for o mesmo, por exemplo, potássio, resina, mel, a quantidade extraída é a mesma. Ok? Vocês só têm que ter cuidado com a unidade de potássio, que às vezes está em miligrama por decímetro cúbico, às vezes está em milimol de carga por decímetro cúbico. Ok? Então, essas tabelas para interpretação. Outra coisa boa, não sei se vocês estão observando, nós temos 7 classes de disponibilidade. Muito baixa, baixa, médio, alto ou adequado, muito alto, tendência a excesso e excesso. Nós podemos estabelecer 7 classes devido à diversidade de solos que nós temos na região. Nós podemos ter um range muito amplo. Óbvio que para alguns nutrientes nós não conseguimos estabelecer a classe muito baixa. Essa próxima tabela também foi publicada agora, recentemente, na revista da Sociedade Americana de Ciência do Solo. E ela foi escolhida pela revista americana de Ciência do Solo como um artigo de destaque para fazer parte da capa da revista. Foi o artigo de destaque daquele exemplar. É a primeira tabela de interpretação para micronutrientes para o cacaueiro no mundo, oriunda de pesquisa de campo. No livro não tem uma tabela de interpretação para micronutrientes? Tem, mas muito daquilo que está no livro veio de pesquisa em casa de vegetação.
Aqui não. Isso aqui foi tudo baseado em pesquisa de campo. Talvez eu precise voltar um slide para explicar uma coisa a vocês. Vocês estão vendo isso aqui, ó? PROD-RM, está escrito cá embaixo. Produtividade relativa média. Todo mundo sabe o que é produtividade relativa? Acho que não. Se não sabe, eu vou dizer. Como é que você compara materiais genéticos diferentes? Como é que você compara plantas com idades, a produtividade de plantas com idades diferentes? Você tem que botar todo mundo na mesma régua. Então, naquele ano, para aquele material genético, a parcela que produziu mais, você disse que foi 100%. Aí você calcula todo mundo, com a unidade de porcentagem. No ano seguinte, que a planta está mais velha, a maior produtividade foi 100%. Então, o que é a classe muito baixa? Aquela que produz 50% do máximo. Ok? Então, para ficar claro isso aí para vocês. Com relação à análise de planta, análise de folha, nós temos usado muito como ajuste para a recomendação de adubação, certo? Essa é a nossa terceira aproximação. A primeira está num livro de nutrição de plantas aqui do professor Renato, da Unesp. A segunda está no livro. E essa é a terceira aproximação que veio de um trabalho de pesquisa de um orientado nosso também. E eu vou ter que avançar. Isso aqui, muitos colegas falaram, e eu não vou falar. Ok? Chuva, radiação, vento, material genético, sistema de cultivo, SAFs. Ok? Então, felizmente, muita gente falou e eu vou desconsiderar. Vou ficar aqui, fertilidade do solo e nutrição de plantas. E aí, todo o processo de recomendação de adubação nossa é baseado em extração e exportação de nutrientes. São dois conceitos fundamentais. O que é extração? Desliguei. Extração é a quantidade de nutrientes que a planta retira do solo, que foi usado para fazer o cálculo da adubação de formação. E exportação, a quantidade de nutrientes que é retirada da água, que foi usada para fazer os cálculos da recomendação de produção. Qual o grande problema que nós temos? A casca do cacau. Falar de exportação de nutrientes, de cana, de milho, de laranja, é muito fácil. De soja. Falar exportação de nutrientes para cacaueiro não é fácil. Por causa disso aqui. Infelizmente, isso aqui eu tenho condenado, todos nós condenamos, mas não muda. A casca volta para o campo assim, formando esses casqueiros. Isso não foi retirado da área, mas também não voltou para a área. Ficou amontoado num lugar. Vocês não vão fazer isso, certo? Vocês não vão fazer isso. Então, eu trouxe aqui como exemplo esse trabalho aqui do Tom, que abateu árvores de cacau e quantificou o quanto de nutriente tinha na floresta de cacau. Isso aqui foi usado para fazer os cálculos de exportação. Manta, outro componente muito importante do cacaueiro que tem que ser levado em consideração. Fazendo uma ampla revisão de literatura, nós temos de 3 a 16,5 toneladas de matéria seca sobre o solo de manta orgânica. Toda vez que esse número está muito baixo, é problema. Toda vez que esse número está muito alto ali, ó, próximo do 16, tem alguma coisa errada também.
ok? Mas isso aqui tem que ser levado em consideração também nos cálculos, ok? E aí, qual a quantidade que é exportada do cacau? Eu não posso levar em consideração só isso aqui não, ó. O que sai na amêndoa? O que é que sai na amêndoa de cacau? 25 quilos de nitrogênio. E a casca? Vamos pegar aqui no caso do potássio. O potássio é aproximadamente, tem a quantidade em 1 tonelada de amêndoa de cacau, é aproximadamente 4 vezes maior na casca do que na amêndoa. Aí, ó, aqui alguns orientados nossos, outros trabalhos mais antigos, certo? E vamos falar de correção de acidez do solo, e o tempo está curto. Calagem. O método que nós gostamos, nós recomendamos, é o método de saturação por base, que fora de São Paulo também é conhecido como método de São Paulo. Em São Paulo vocês não conhecem ele como método de São Paulo, vocês conhecem como método de saturação por base. Antes do plantio, é levar a saturação por bases para 60% a pelo menos 20 centímetros de profundidade. Eu sei que aqui em São Paulo se trabalha muito com calagem profunda, mais do que 20, 30, às vezes até 40. Se puderem fazer isso, ótimo, ok? Já em lavoura, já implantada, esqueça a camada de 0 a 20. Esqueça, né? Sempre que a saturação por base da camada superficial do solo, e aí vai ter que ser o 0 a 10, é a nossa recomendação. Quem quiser continuar o 0 a 20, use, mas vai estar sempre subestimando, porque você mistura uma camada cá em cima corrigida de fósforo, de acidez, de micronutriente, com a camada de 10 a 20, que é sempre mais empobrecida. Mas sempre que essa camada tiver saturação menor que 50%, ou saturação por alumínio maior que 5%, fazer a calagem para elevar o V a 70%. Por que a 70%? Porque vocês vão ter que entrar com este pezinho aqui, ó, na fórmula de calagem, que é profundidade de incorporação. Ele vai ter que mudar de nome. Ele vai mudar de nome para profundidade de reação, que não é mais 20 centímetros, né? Pesquisas mostram que o calcário em 1 ano consegue movimentar algo em torno de 5 a 7 centímetros, né? Que é esse P aqui, não pode ser maior que 7. Esse Pzinho aqui tem que ser de 5 a 7 centímetros. Gesso. A função do gesso reduzir a saturação por alumínio em profundidade, aumentar a cálcio em profundidade. Nós propusemos, e aqui eu tenho que confessar a vocês que eu botei o carro na frente dos bois. Professor pesquisador acredita na ciência. Dificilmente a gente recomenda alguma coisa que não esteja provado cientificamente. E aqui eu fiz isso. Eu escrevo lá no livro que eu estou recomendando essa fórmula, que ela é estequiométrica, porque eu tenho conhecimento de cacau e eu boto minha cara a tapa. Ok? Esta fórmula visa reduzir a saturação por alumínio. E a nossa recomendação é que a saturação por alumínio em profundidade seja reduzida a 20%. Ok? E aí, eu fiquei muito feliz quando a gente produziu esse resultado. Usando aquela fórmula, 7 anos depois, 70 e tantos meses, dá quase 8 anos. O que aconteceu? Usando aquela fórmula em áreas, a redução da saturação por alumínio ao longo dos meses, aqui são meses, chegou a mínimas e depois aumentou.
Com essas curvas, nós podemos chegar nessas tabelas aí com 3 tempos. Antes do tempo, qual foi a saturação por alumínio mínima que nós alcançamos? 15,5%. Eu fiquei super feliz. Eu queria reduzir a saturação por alumínio a 20%. Vocês viram, teve solo ali que começou por 60%. E, em média, eu cheguei a 15,5%, né? De 7,5% a 25%. Então, a estequiometria, de certo modo, funcionou. E podemos chegar a 3 tempos, 21 meses, 41 meses, 60 meses. O que é o T1? O tempo para alcançar os 20%. 1 ano e meio depois que eu aplico o gesso em superfície, sem incorporação, o gesso chegou lá embaixo, a 20 e 40, e fez aquilo que eu queria que ele fizesse. Reduzir a saturação por alumínio a 20%. 1 ano e meio depois de aplicado. E o fim, vocês vão ter que me dar 5 minutos a mais. Opa, eu tinha pedido 50 lá. O tempo 2, tempo para reduzir a saturação por alumínio, o tempo máximo do efeito do gesso, onde ele reduziu a saturação para 15,5. Em média, 41 meses. 41 meses vai dar o quê? 3 anos e pouco. E o efeito máximo do gesso, onde eu já vou precisar fazer uma nova análise de solo em profundidade, para saber se eu preciso recomendar gesso de novo, em média 60 meses, 5 anos depois. Ou seja, enquanto a análise de solo em superfície está recomendada adubação, eu tenho que estar fazendo frequentemente, a cada 2 anos, ou talvez a depender da produtividade anualmente. Em profundidade, eu posso estar fazendo amostragem de solo a cada 5 anos para recomendar gesso. Vamos lá, adubação de plantio. Eu vou passar rápido aqui, porque a adubação de plantio nossa é proposta com base em berço de plantio cova, né? Que não é o que vocês vão adotar aqui. Mas, se alguém adotar berço de plantio de cova, ou manual ou perfurador, as doses estarão aqui, são as mesmas que estão no livro, ok? Micronutrientes no berço de plantio, 4 estratégias distintas, né? Aí, adotar uma das 4, uso de FTR, uso de fósforo que já traga micronutriente, enriquecer matéria orgânica com os micronutrientes desejados, ou fornecer o micronutriente via adubação foliar. Aqui, a estratégia de vocês é a quinta: fornecer o micro via fertilização, ok? No livro tem um capítulo nosso específico sobre fertilização do cacaueiro, ok? Vamos lá. Adubação de formação. A adubação de formação que está aqui é a mesma que está no livro, com exceção das faixas de interpretação, tanto foliar quanto de solo. Mas essas doses foram, lembra do casqueiro? Foram baseadas também em perdas de nutriente do casqueiro. Por isso, a adubação de formação, ela deve depois ser somada à adubação de produção. Por isso, aqui os parâmetros que eu usei, né? 100% da exportação de nutrientes. Desculpe, a tabela aqui é adubação de formação, não é isso? Primeiro, certo? Agora, adubação de produção. Consideramos produção a partir do 3º ano, 100% do nutriente exportado pela amêndoa, e consideramos uma perda de 20% dos nutrientes da casca, em função dessa pouca distribuição. Aqui, vocês vão desconsiderar isso, e eu vou dizer como. E a taxa de recuperação do fertilizante pela própria planta.
Então, temos que ter produtividade para recomendar adubação. Sul da Bahia, 300 a 700 quilos por hectare. Lá, a maioria dos produtores almeja voltar a produzir 60, 80 arrobas por hectare. Gente, são 20 frutos por planta. Olha uma planta dessa aí. Pequena ainda. É muito pouco. Isso aqui é muito pouco. Isso aqui é muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Pesquisa nossa. Lá, em 15 áreas experimentais, em 15 fazendas, em 15 áreas de agricultores. Olha a produtividade, eu vou para o último ano, 7º ano aqui, ó. 7º ano, 3.000 quilos. O clone FA 13, o CCM 51, 3.000 quilos, o PS 319, quase 3.000 quilos. Média de 15 áreas experimentais. Cada área experimental dessa aí tinha 6 parceiros. Isso é média. Tem áreas que produziram mais, tem áreas que produziram menos. Essa outra pesquisa nossa aqui, que George citou ela, disse, tá? George citou, é a área fertirrigada. Mas é uma área experimental só. Cuidado com esse dado aqui. Lá eram 15 áreas. Aqui é uma área experimental. E a colheita aqui foram feitas 2 vezes por mês, ou seja, 24 colheitas por ano. Então esse número aí veio, toda vez que você tira um fruto de cacau, você libera a planta, libera nutriente para os outros frutos. Então isso aqui veio de uma produtividade de 24 colheitas por ano, ok? Vamos lá. Por que não está passando? Travou alguma coisa aqui. Não está. Nem para frente, nem para trás. Volta aí um. Mais um. Mais um. Pronto. Essa é a atual tabela de recomendação de adubação. Eu trouxe o exemplo de áreas não irrigadas, errei, deveria ter trazido de áreas irrigadas, porque em áreas irrigadas eu trabalho com a taxa de recuperação maior. Então as doses são levemente menores, ok? Então, no livro está a produtividade até 4.000 quilos de cacau por hectare. Por que a nova já vem para 5.000? Porque algumas pessoas têm me dito que estão conseguindo produtividades superiores a 4.000 quilos de cacau por hectare sem irrigação. Consultores, ex-alunos meus, falam, professor, seu livro só vai até 4.000, acima de 4.000 só se for irrigado. Professor Dário, que tem pesquisa, inclusive aqui, em parceria com o IAC, na área de melhoramento, testando materiais genéticos novos, tem material genético que está produzindo próximo a 5.000 quilos de cacau por hectare. Então, nós já temos recomendação até 5.000. E para áreas fertirrigadas, até produtividades maiores do que essa. Eu acho que desativou isso aqui, por algum motivo. Ele não está passando. Eu apertei algum botão aí que desativou. Veja aí. Ou é a pilha. Ah, passa aí. Próximo. Mas, então, até o 7º ano, somar a adubação de produção com a de formação, em lavouras, olha isso aqui foi feito, isso aqui virá, foi feito para vocês, na verdade não foi feito para vocês, mas não consta no livro. Em lavouras mecanizadas, com o uso de máquinas que quebram os frutos e que já distribuem a casca no campo, as doses da tabela A4 para NPK e S podem ser diminuídas em 10, 10, 40 e 30%, respectivamente. Por que isso? Porque eu embuti naquelas tabelas as cascas, parte dos nutrientes das cascas. Agora eu estou retirando, se ela está voltando para o campo. Então a exportação de vocês de nutrientes é da amêndoa. Pelo amor de Deus, não façam como faz lá no sul da Bahia, não. Próximo. Estou quase acabando. Usar análise foliar
para ajustar a adubação de P e K. Então, a análise foliar entra aqui para acrescentar ou diminuir a adubação. E o enxofre, se não houver coincidência, análise de solo e análise de folha, usar a análise de folha. Ok? Micronutrientes, tabela com as mesmas doses que estão no livro, porém as faixas mudaram em função das pesquisas novas. Ok? Vocês vão aplicar esses micronutrientes via fertilização. Não via... porque o agricultor nosso lá reclama: como é que eu vou aplicar 1 quilo de boro por hectare? Aí tem que diluir em água, regar uma matéria orgânica e adubar com a matéria orgânica enriquecida. Aqui vocês vão aplicar via fertilização. Época de adubação, evitar também os meses muito frios, né? E levar em consideração a chuva para fazer essas adubações. Se não tivesse irrigação, aqui vocês vão ter irrigação. Atentar para a fonte de N em fertilização. O N é o único nutriente que joga nos dois times: os fertilizantes de reação ácida e os fertilizantes de reação alcalina. Ureia e sulfato acidificam, nitrato alcaliniza. Controlar o pH ali do bulbo de irrigação com a fonte N. Calcário para corrigir a acidez do solo, mas o bulbo de irrigação é a fonte de N que vocês vão trabalhar. Ok? Fazer adubações antes da poda, se fosse manual, né? Número de adubações de 2 a 4 ao ano. Vocês vão fazer quantas adubações? Tem um trabalho da Mars, Guilherme, foi feito aquele trabalho aonde? Em que país? Não é Guilherme italiano? No Equador, que testou várias frequências de fertilização: 3 dias, 7 dias, 15 dias. As melhores frequências foi 3 dias, 7 dias. O que quer dizer isso? 1 ou 2 fertilizações por semana. Ok? 1 fertilização por semana está ótimo. Modo de adubação, né? Aqui vai ser praticamente via fertilização. Isso aqui também não vai se aplicar a vocês, né? Porque isso aqui é mais para adubação manual. E as fontes, eu já vou pular para a fertilização convencional. Fontes solúveis: calcário e gesso convencional, né? Correção da acidez do solo na camada de 0 a 10, calcário, em profundidade, gesso. O fósforo pode ser tirado do sistema de fertilização, e aí vem as fontes convencionais. Ah, não, mas eu quero manter o fósforo via o sistema. Aí é MAP purificado, é ácido fosfórico, ok? E via fertilização, ureia, os nitratos, os amoniacais, cloreto, dá preferência ao cloreto de potássio purificado, o branco, certo? Tem o nitrato, eu adoro nitrato de potássio, 2 em 1. 2 em 1, porque nitrato de cálcio é 1. Porque cálcio é barato, Nitrato de potássio é 2 em 1. Fósforo, tudo purificado, nada de fonte solúvel não purificado, ok? E os micronutrientes aí, e enxofre, ok? Ácido bórico, sulfatos e quelatos. Gente, desculpa a correria no final, porque isso aqui ficava piscando, fim. E aí eu fiquei desesperado, eu corri no final. Eu tinha pedido um tempinho a mais, não me deram. Eu reduzi os slides, mas era muita informação para trazer para vocês. Assim, e eu queria agradecer a Associação Comercial e Industrial aqui, né, de São José, pelo convite, e falar isso que vocês estão falando. Vocês estão aqui, uma cultura milenar, gente. Isso é uma chocolateira dos maias. Quando o espanhol pisou aqui,
nem Maia tinha mais. A civilização, só tinha as construções e os descendentes, não existia mais a civilização Maia. Né? E vocês estão indo para... Muito obrigado, desculpa por exagerar um pouco no tempo. Muito obrigado.